Olá pessoal, tudo bom? A nossa aula de geografia hoje nós vamos trabalhar as indústrias, né? O que são indústrias? O que elas produzem? Como fazer uma indústria, certo? Nós vimos anteriormente, nas aulas anteriores, a diferença entre campo e cidade, né? Que é o mesmo que zona rural e zona urbana. Nós vimos também a questão dos três poderes, né, do município, que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário. E hoje nós vamos trabalhar a indústria. O que é isso, né? Para que serve uma indústria? A indústria em si é um lugar que se produz algum objeto. Por exemplo, nós temos aqui a farmácia, que é uma indústria de remédios, de medicamento, fica situada no município de Barbalha. Nós temos no nosso município as indústrias de sandálias, de sapatos, né, de chinelos. Então, tudo isso são indústrias, são fábricas, né? E a função delas é transformar o objeto, a matéria-prima, em algum objeto. Por exemplo, as indústrias de sapato, eles transformam a borracha em sandálias, né? As indústrias de panelas, de alumínios, pegam o alumínio bruto e transformam em panelas, entre outras, né? Entre outras indústrias que nós temos aqui no nosso município, na nossa região do Cariri, tá certo? E essas indústrias, elas são muito importantes para a vida da sociedade, porque elas ajudam no, na vida do homem. É lá onde é produzido o remédio, é lá onde é produzido as roupas, é lá onde é produzido os meios de transporte, uma moto, um carro. Tudo isso necessita de uma indústria para que possa ser a vida do homem possa se tornar de uma maneira bem mais fácil. É importante sabermos que existem indústrias espalhadas por todo o planeta, desde dos outros países, aqui nos nossos estados, no Brasil, aqui na região do Cariri, né? Tem indústria no Crato, tem indústria no Juazeiro, tem indústria em Barbalha e assim por diante, né? E essas indústrias, elas são identificadas, podem ser classificadas de dois modos, indústria de bens de produção e indústria de bens de consumo. Vamos ver a diferença entre elas. A indústria de bens de produção, ela é a responsável por extrair a matéria-prima, transformar a matéria-prima da natureza. Por exemplo, a madeira, os óleos, né? Plantas, petróleo, além de transformar e fornecer bens para a estruturação de outras indústrias, né? Ela pega a matéria-prima, a indústria de bens de produção, ela pega a matéria-prima e transforma em alguma coisa, certo? Em algum objeto. Por exemplo, aqui na nossa região não tem, mas eu vou dar um exemplo. O cacau, certo? A indústria de bens de produção pega o cacau plantado lá na roça e ali ela fabrica o chocolate, não é isso? Mas não o chocolate em si, ela fabrica o pó, né, de chocolate. Aquele pó ali que ele produziu, ela vai mandar para as fábricas que trabalham com chocolate. Então, a fábrica de bens de produção, ela tem isso. Ela pega a matéria-prima e envia para as outras fábricas. Enquanto
Outro exemplo é a madeira. Pega o tronco lá no mato, né, lá na árvore, lá da árvore, lá no mato, leva para a serraria. Serraria é uma indústria, não é isso? Então pega aquela árvore e ali corta em caibros, em ripas, em tábuas e dali mandam para as revendedoras, né? Tanto para quem vai comprar para construir uma casa, cobrir uma casa, como para quem vai fazer ou móveis, fazer canoas, etc. Né? Então tudo isso são funções da indústria de bens de produção. O outro tipo de indústria é a indústria de bens de consumo. Ou seja, o próprio nome já diz, é onde a pessoa vai consumir, né? Então pegou, fabricou um carro e alguém vai comprar aquele carro, alguém vai usar aquele carro. A mesma coisa de uma moto, de um lápis que você escreve, de uma caneta, de um caderno. Então tudo isso aí é produzido na indústria de bens de consumo. E essa indústria de bens de consumo, ela pode ser classificada de duas formas também. Em bens duráveis e bens não duráveis. Quais são os bens duráveis? Por exemplo, uma mesa e uma cadeira que você compra é produzido da indústria de bens de consumo, porém é um bem durável. Uma porta, um computador, um celular são bens duráveis, bens que duram bastante tempo, né? E os bens não duráveis? Por exemplo, ela comprou a indústria de bem de consumo, pegou aquele óleo produzido pela soja lá na indústria de bens de produção, pegou o óleo, fez aquele preparatório todo, colocou naquela garrafa e mandou para o supermercado. Lá você comprou aquele óleo. Dentro de poucos dias você vai consumir aquele óleo, não é isso? Como também sapatos, remédios, bebidas e outros materiais que não têm a durabilidade por muito tempo, entenderam? Então, a indústria é a mesma coisa que uma fábrica, ela pega a matéria-prima e transforma em bens, né? E esses bens, eles podem ser duráveis e não duráveis. E os dois tipos de produção é a produção de bens de consumo e a produção de bens de produção, ok? Então agora é hora da atividade. Vamos lá? Beijo.